Bom dia a todos ou boa tarde a todos, dependendo do horário do dia que vocês vão estar assistindo essa aula de hoje. Hoje eu vou entrar no capítulo 6 do livro de Estática, cujo autor é o Hibbeler, e vai ser abordada a parte de análise estrutural, onde nós vamos estudar treliças. Então, o objetivo da aula de hoje, entre os objetivos, nós temos um dos objetivos: mostrar como determinar as forças nos elementos de uma treliça aplicando o método dos nós e das seções, sendo que inicialmente nós vamos trabalhar com o método dos nós somente. Mais para frente, nas aulas subsequentes, nós vamos entrar em método das seções, né? Então, primeiramente, nós vamos se preocupar com o método dos nós e também analisar as forças que atuam nos elementos de uma treliça. Então, uma treliça é composta por diversos elementos. Cada elemento desses está submetido a uma força que nós vamos ter que encontrar. Então, aqui tem um exemplo de uma treliça, né? Eu estou mostrando uma ponte que é constituída por uma estrutura metálica, né? Composta por componentes, como vocês estão vendo na figura. Cada componente desse está sujeito a uma determinada força de compressão ou de tração, né? Então a treliça é muito utilizada para a construção de pontes, como vocês estão vendo nessa figura. Um outro exemplo, então aqui eu tenho um outro exemplo de uma ponte, como vocês estão vendo, que também é construída é, com, com uma estrutura treliçada, né? Além de pontes, a treliça é muito utilizada na sustentação de coberturas, né, como de galpões, como vocês estão vendo nessa figura, né? Então, em estruturas que sustentam a cobertura de um estabelecimento, essas estruturas podem ser construídas com treliça, né? Aqui tem outro exemplo também, uma estrutura de sustentação de uma cobertura que é constituída por treliças. Lembrando que a treliça é formada por diversos componentes, como vocês estão vendo nessa figura, né? Então, são dois exemplos bem comuns, né, de encontrar treliças em pontes e também em sustentação de coberturas. Então, aqui eu estou fazendo um comparativo entre treliça e concreto armado, né? Por que eu vou construir uma ponte de concreto armado ou de treliça? Qual seria a diferença entre ambas? A diferença básica é que a treliça permite eu construir um vão mais distante com menos material, né? Então, por exemplo, se eu fosse construir essa ponte de concreto armado com esse vão, eu ia precisar de uma espessura muito considerável e iria gastar muito material, tornando o custo da ponte muito excessivo, né? Enquanto que com uma treliça eu com muito menos material, com menos peso, eu consigo construir um vão considerável como vocês estão vendo nessa figura. Então essa é a grande vantagem da treliça em relação ao concreto armado, né? Porque eu consigo ter um vão mais distante sem necessidade de introduzir tanto material, né? Quando comparado com o concreto armado, né? Então, uma estrutura de treliça, obviamente, vai ser mais leve que uma estrutura de concreto armado, né? E vai ser mais barato também. E muitos devem perguntar, tá, professor, mas por que construir algo de concreto armado? Que daí entra em outras vantagens em questões, né? Obviamente, quando eu construo algo de concreto armado, eu vou procurar trabalhar com vãos não tão distantes, né? Eu vou precisar de mais colunas para sustentar a estrutura, né? E, e a grande vantagem é a questão do conforto térmico, né? Tanto térmico como acústico, né? Porque imagina compara um estabelecimento onde ele é construído todo de concreto armado e um outro que tenha construção com treliça, né? Se eu comparar ambos, eu vou perceber que o estabelecimento que tem menos metal e mais concreto, ele vai ter um conforto térmico melhor, porque o concreto ele é mais resistente à transferência de calor, né? Por outro lado, o material metálico ele tem uma condutibilidade maior do que o concreto, né? Então, o calor flui mais facilmente através do metal. Logo, uma estrutura treliçada vai resistir menos ao calor, né?
Então, em questão de conforto térmico, o concreto armado é mais vantajoso. E também na questão do conforto acústico, né? Porque o concreto armado vai resistir melhor ao som externo do que uma estrutura formada por treliça, né? Mas, quando não há necessidade de eu ter um conforto térmico, um conforto acústico, é mais viável construir uma estrutura formada por treliça, né? Por questão de custo, né? E o nosso foco é justamente entender melhor sobre as treliças. Qual é a definição de uma treliça? Eu coloquei aqui então. Treliça é uma estrutura composta por elementos relativamente delgados ligados entre si pelas extremidades. Delgados, eu tô querendo dizer que ela é relativamente é, pouco espessa, né? Ela tem um comprimento considerável em relação à sua espessura. E elas são ligadas entre si pelas extremidades, né? Então, à esquerda vocês estão vendo uma ligação por meio de uma placa de reforço rebitada ou parafusada ou soldada, e à direita uma ligação por meio de um grande parafuso ou por um pino que passa por cada um dos elementos. Independentemente do tipo de ligação, cada ligação nessa é considerado um nó, onde tem o encontro das forças, né? No nó, que é a ligação dos elementos que compõem uma treliça, tem ao encontro dessas forças, né? Depois a gente vai ver como a gente vai analisar cada nó separadamente. Normalmente esses nós são comumente encontrados através de uma junção de solda. Vocês podem perceber isso na própria UTFPR de Pato Branco, ou até na UTFPR de Francisco Beltrão, ou em outra UTFPR, que as treliças que sustentam a cobertura, né, das passarelas onde as pessoas trafegam, essas estruturas têm treliças que são juntadas nos nós. A junção dos nós é formada por cordões de solda, né? Quando vocês passarem novamente, prestem atenção que vocês vão perceber que a junção dos elementos que compõem a treliça em cada nó é feita através de uma junção de uma junta soldada, né? É uma junta soldada que une as extremidades dos elementos que compõem a treliça, né? Então aqui eu estou mostrando, né, uma treliça plana, né, uma treliça de sustentação de uma cobertura, no caso de uma treliça que sustenta um telhado, e mostrando que uma estrutura dessa, né, que sustenta um telhado, ela está basicamente sujeita a um esforço do próprio peso, né, da estrutura e da cobertura e também da força de arrasto proveniente do vento, né? À medida que o vento flui, ele gera uma diferença de pressão e acaba impactando um esforço, um carregamento distribuído ao longo dessa cobertura, né? E com base nisso a gente divide essas forças pontuais em cada nó para depois poder fazer as análises subsequentes, né? Então, na esquerda eu estou mostrando a treliça de sustentação de um telhado e à direita os nós as forças alocadas em cada nó, né? Porque como eu comentei, eu vou ter um carregamento distribuído e vou dividir em forças pontuais alocadas em cada nó da treliça. Então aqui eu tenho uma ponte, né, que segue a mesma lógica que eu mostrei anteriormente, né, que eu tenho uma treliça plana também. Na ponte eu vou ter carregamentos externos atuando devido à própria força-peso da estrutura, né, do seu piso também. Eu vou ter o carregamento proveniente dos automóveis que vão trafegar sobre essa ponte e também do escoamento de ar, né? No caso proveniente do vento, né? Que vai gerar uma força de arrasto e vai gerar um carregamento distribuído em toda a estrutura, né? E com base nesse carregamento distribuído, eu faço uma divisão alocando forças pontuais em cada nó da minha treliça, né, para fazer as análises subsequentes, né. Então à esquerda eu estou mostrando a ponte com estrutura treliçada e à direita eu estou mostrando as forças pontuais alocadas em cada nó, né, a partir de onde nós vamos fazer as nossas análises. Então, basicamente, um elemento que compõe uma treliça, ele pode estar sujeito a uma força de tração e uma força de compressão. A força de tração tende a alongar o meu elemento, enquanto que a força de compressão tende a
comprimir o meu elemento. Só deixa eu consertar que aqui houve um compressão. Então, à esquerda eu tenho tração e à direita compressão. Então, continuando, à esquerda eu estou mostrando uma força de tração que tende a alongar o meu elemento e à direita tem uma força de compressão que tende a encurtar o meu elemento, né? Popularmente falando, eu posso dizer que à esquerda eu estou esticando o elemento, né? Estou tendendo a esticar, e à direita eu estou apertando o meu elemento. Eu estou tendendo a apertar e encurtar esse elemento, né? Enquanto que na esquerda eu tendo a aumentar o seu comprimento, na direita eu tendo a diminuir o seu comprimento, né? Então são os dois tipos de forças que podem aparecer em um elemento que compõe uma treliça. Continuando, agora nós vamos analisar uma treliça com três elementos, onde eu tenho uma força F aplicada na direção horizontal no nó B. E tem dois apoios no ponto A e no ponto C. Inicialmente, para solucionar um problema de treliça, eu preciso ter a seguinte consciência, que, primeiro de tudo, eu preciso encontrar as forças de reação nos apoios. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou encontrar a força de reação nos apoios A e B, sendo que no apoio A eu vou ter duas forças de reação nas direções x e y por ser um pino. E no apoio C eu vou ter apenas uma força de reação normal à superfície de contato por ter uma espécie de um balancinho. Encontrando as forças de reação nos apoios A e C, eu vou começar a aplicar o método dos nós para solucionar esse problema, onde eu pretendo encontrar as forças presentes em cada elemento que compõe a treliça, podendo ser de compressão e de tração, né? Nesse outro exemplo, onde eu tenho uma treliça com 5 elementos, eu tenho 5 elementos, né, que compõem uma treliça. Eu tenho uma força F sendo aplicada na direção vertical, no ponto B, e uma força F aplicada na horizontal, no ponto D. E tenho dois apoios também, sendo que no apoio C eu vou ter duas forças de reação na direção x e y por ser um pino, e no ponto A eu vou ter apenas uma força de reação no ponto A eu vou ter apenas uma força de reação normal à superfície de contato, por tratar de uma espécie de balancinho, né? Ou um apoio liso. Lembrando que primeiro eu preciso encontrar as forças de reação presentes numa estrutura treliçada, né? Sendo que esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo sempre vai ser encontrar as forças de reação em cada apoio, né? Para depois eu aplicar o método dos nós e solucionar esse problema, encontrando a força em cada elemento que compõe a treliça e determinar se a força em cada elemento é de compressão ou de tração. Então, no exemplo de três elementos, vocês estão vendo como que eu analiso os nós separadamente. Então, eu estou mostrando um nó B, que acontece que no nó B eu tenho uma força de 500 newtons sendo aplicada externamente e a força de cada elemento que vai de encontro a esse ponto. Eu tenho a força no elemento BA e a força no elemento BC. Eu analiso estaticamente essas forças, onde o somatório das forças na direção x vai ser igual a zero e o somatório das forças na direção y vai ser igual a zero. Então, por exemplo, 500 newtons vai ser igual à força BC na direção x. E também a força no elemento AB vai ser igual à força no elemento BC na direção y. Obrigatoriamente tem que ser igual para haver o equilíbrio. Claro, as forças serão iguais, porém em sentidos opostos, para que haja o equilíbrio estático. Aqui eu estou mostrando nó C agora. No nó C eu posso seguir a mesma lógica. No nó C, a força de reação CY vai ser igual à força de 707,1 newtons na direção y, né?
as forças vão ter o mesmo valor, porém com sentidos opostos. O mesmo eu posso afirmar em relação à força CA, que vai ser igual à força de 707,1 newtons na direção x. Por quê? Porque tem que haver o equilíbrio estático, onde o somatório das forças na direção x é igual a zero e também o somatório de força na direção y vai ser igual a zero, né? Lembrando que a força CY vai ser igual à força de 707,1 newtons na direção y, porém com sentido oposto. E também a força do elemento CA vai ser igual à força de 707,1 newtons na direção x, com sinal oposto, né? Porque quando eu somar ambas, vai resultar no valor zero. Então aqui eu tenho cada nó mostrado de forma organizada, né? O nó B, o nó C e o nó A, que eu posso analisar cada um separadamente. Lembrando que em cada nó eu faço o somatório das forças na direção X e na direção Y e introduzo as forças presentes em cada direção, né? Se eu for fazer o somatório de força na direção X, eu vou introduzir apenas forças que atuam na direção X, ou uma componente na direção X. E quando eu for fazer somatório de força na direção Y, eu vou introduzir apenas as forças que atuam na direção Y, ou também uma componente que está na direção Y. Eu somo todas as forças e igualo a zero, né? Conforme as equações de equilíbrio que nós aprendemos em estática, né? Porque para haver o equilíbrio estático é necessário que o somatório das forças em todas as direções sejam obrigatoriamente igual a zero. Então, no método dos nós, a gente analisa cada nó separadamente, né? Como vocês estão vendo. E por final, a gente determina, né? Além do valor da força presente em cada elemento, a gente determina se a força é de tração ou de compressão, né? Agora, analisando o exemplo onde eu tenho 5 elementos que compõem uma treliça, novamente eu vou analisar cada nó separadamente. Vocês podem perceber que no nó A, nós temos uma força de 600 newtons de reação. Essa força vai ser igual à força AB na direção Y. A componente da força AB na direção Y vai ser igual a 600 newtons, porém com sinal oposto. Uma atua de baixo para cima e outra atua de cima para baixo, equilibrando. E também eu posso afirmar que a força AB na direção X vai ser igual à força AD, porém com sentidos opostos, para que haja o equilíbrio das forças. A mesma lógica serve para o nó C e para o nó D, onde eu vou fazer o somatório das forças em ambas as direções, x e y, e o somatório das forças vão ser igual a zero. Eu sempre vou procurar iniciar pelo nó que tenha menor número de incógnitas. Então aqui eu estou mostrando o desenvolvimento, né, desse sistema para solucionar esse exemplo de uma treliça com 5 elementos, onde eu estou analisando o nó A, o nó D e o nó C separadamente. Em cada nó eu aplico novamente as equações de equilíbrio, né, onde eu somo todas as forças na direção x igual a zero e também somo todas as forças na direção y igual a zero também. E com isso eu encontro a força em cada elemento que compõe a treliça, né? Além de encontrar as forças que em cada elemento, eu vou determinar se essa força é de compressão ou de tração, né? Então, lembrando que em cada nó eu sempre vou aplicar somatório de forças na direção x e somatório de forças na direção y, como vocês estão vendo. E por final, né, eu determino, além das forças presentes em cada elemento, se essa força é de compressão e de tração. Aqui tem outro exemplo, né, que vocês podem estar analisando com mais calma, lembrando que eu vou disponibilizar esse material para vocês no Google Classroom, né? E também, ambos exemplos eu vou fazer detalhadamente em outros vídeos, né? Tanto o exemplo 6.01 como o exemplo 6.03, deixa eu voltar aqui. Então, tanto esse exemplo 6.01
como exemplo 6.03, eu vou fazer detalhadamente em outros vídeos subsequentes que vão entrar junto com essa aula, né? Eu vou fazer num papel, né? Passo a passo para que vocês possam entender com mais detalhes como encontrar a força em cada elemento que compõe a treliça. E esse eu vou deixar para vocês resolverem em casa, certo? Apesar de que eu tenho eu iniciei, né, como fazer esse exemplo, mas na verdade, nesse exemplo eu estou mostrando através do método das sessões. Então isso eu vou falar com mais calma em aulas subsequentes, né? Mas fica como um exemplo, né, caso alguém queira praticar o método dos nós, também é cabível nesse caso, né, aplicar o método dos nós, nesse exemplo 6.05, e encontrar a força presente em cada elemento, como também determinar se a força em cada elemento é de compressão ou de tração. Mas depois, né, eu vou solucionar pelo método das seções, né? Então, com isso, eu concluo essa aula com a abordagem de estruturas treliçadas.